Imagine se você estivesse orando todos os dias por algo que pesa no seu coração. Você jejua, abre mão do conforto, chora na presença de Deus. A noite chega, o dia amanhece, o calendário muda e o céu parece quieto. Nenhuma visão, nenhuma resposta, nenhuma mudança visível. Só silêncio. Você continuaria buscando ou começaria a pensar que Deus esqueceu de você? Agora olha para essa cena. Um homem idoso, exilado em uma terra que não é a sua, está de joelhos à beira do rio Tigre. As mãos estão fracas, o rosto marca o cansaço de anos de luta, mas os olhos ainda procuram por Deus. Enquanto ele ora, o tempo corre. É como se um enorme relógio de areia estivesse caindo grão por grão, dia após dia, noite após noite, e nada parece acontecer. Do lado de fora, ninguém nota nada de especial. Os rios continuam correndo, o império segue com seus decretos, as pessoas continuam com a vida normal. Só que, por trás desse cenário comum, algo gigantesco já começou. No mundo espiritual, uma ordem foi liberada desde o primeiro dia. Um mensageiro celestial saiu com uma resposta. Só que, no caminho entre o trono de Deus e a vida de Daniel, alguém decidiu barrar essa resposta. Enquanto Daniel se sente sozinho na terra, um anjo enfrenta resistência no céu. Não é uma luta simbólica, é confronto real. De um lado, um mensageiro de Deus. Do outro, um príncipe espiritual ligado a um império inteiro. Durante 21 dias, essa batalha se estende. A cada dia que Daniel pensa que nada está acontecendo, o combate fica mais intenso. A cada jejum, a cada lágrima, mais uma investida é feita nos bastidores que ele não pode ver. Pensa um pouco na sua própria história. Quantas vezes você orou, esperou e não viu nada mudar? Quantas vezes sentiu que sua oração bateu no teto e voltou? Talvez você tenha pensado que foi falta de fé, que Deus estava distante ou que você não merecia resposta. E se a verdade for outra? E se enquanto você achava que nada acontecia, uma guerra já tinha começado por causa da sua oração? Hoje, nós vamos caminhar juntos por dentro de um dos capítulos mais misteriosos do livro de Daniel. Vamos entrar na cena desse profeta quase desmaiando diante de uma figura celestial indescritível. Vamos ouvir o relato de um anjo que diz que foi impedido durante 21 dias por um poder das trevas. Vamos ver Miguel, o grande príncipe, entrando em batalha. E, acima de tudo, vamos entender por que essa história não é só sobre o passado, mas toca o jeito como você ora hoje. Enquanto você escuta, deixe uma pergunta ecoar dentro de você, como se o próprio Deus estivesse conduzindo essa conversa. Se uma única oração feita por um homem exilado foi capaz de movimentar uma guerra espiritual desse tamanho, o que será que acontece quando você decide perseverar em oração? Quem era esse anjo que enfrentou um demônio por 21 dias? E o que essa batalha invisível revela sobre a sua própria vida e sobre os atrasos que você não entende? Agora traz essa história para perto da sua vida. Não fica só olhando Daniel como uma figura distante, um personagem antigo preso nas páginas de uma Bíblia antiga. Pensa nas vezes em que você também se sentiu à beira de um rio invisível, cansado, sem forças, olhando para o tempo passar e perguntando em silêncio se Deus ainda está ouvindo o que você fala. Talvez você conheça bem essa sensação. Você orou por alguém da sua família e nada mudou. Você pediu por cura e o exame continuou o mesmo. Você pediu por restauração e a conversa em casa continuou pesada. Você pediu por uma porta de emprego e parece que ela nunca chega. Por fora você segue a rotina, trabalha, conversa, responde mensagens, mas por dentro existe um ponto da sua história que ficou em pausa. Daniel está em luto, em jejum, se abstendo de coisas que poderiam dar um pouco de conforto, e mesmo assim não recebe resposta. Isso não parece muito espiritual à primeira vista. Parece frustração, parece cansaço,
Parece aquela fase da vida em que você diz que acredita em Deus, mas não sente nada. Em que você ora, mas a oração parece não ter brilho. Em que o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer barulho ao redor. Agora imagina Deus olhando para essa cena. De um lado, um profeta idoso, sentado em uma terra estrangeira, se sentindo pequeno no meio de um império gigantesco. Do outro lado, você, em outro tempo, em outra cultura, mas com o mesmo tipo de peso na alma. Às vezes, você acha que a sua oração é só mais uma no meio de bilhões. Só que para Deus não é assim. Cada oração sincera é um movimento real no mundo espiritual, mesmo quando você não percebe nada no mundo físico. É por isso que essa história não foi registrada apenas para falar de anjos e demônios, mas para revelar o que acontece quando alguém decide buscar a Deus com sinceridade, mesmo sem entender os atrasos. Daniel não é o herói inacessível da fé que nunca sente medo ou cansaço. Ele é o retrato de um coração que continua insistindo em Deus, mesmo quando nenhuma sensação gosta de cooperar. Olha para a sua própria jornada. Quantas vezes você começou a orar com força, cheio de expectativa, e com o tempo foi esfriando porque nada parecia se mover? Talvez você tenha colocado datas, prazos, condições. Se até tal dia nada acontecesse, você desistiria. E quando nada mudou do lado de fora, você concluiu que Deus não estava ouvindo. Essa conclusão não é estranha, ela nasce da dor. Só que o texto de Daniel 10 vai mostrar outra leitura da mesma situação. Quando o céu parece atrasado, não significa que ele está vazio. Significa que tem coisa acontecendo fora do seu campo de visão. O problema é que a gente se acostuma a medir a resposta de Deus apenas pelo calendário e pelas circunstâncias. Se muda rápido, achamos que Deus agiu. Se demora, pensamos que ele se calou. Mas Daniel nos mostra alguém que continua firme, mesmo quando a linha do tempo parece ficar parada. Talvez, sem perceber, você esteja vivendo o seu próprio período de 21 dias. Pode não ser literalmente esse número, mas é o tempo em que você sente que o céu está silencioso. E ainda assim, é nesse período que Deus se revela de forma mais profunda. Não é só sobre receber o que você pediu. É sobre se tornar alguém que permanece na presença, mesmo quando não entende o que Deus está fazendo. E talvez, enquanto você ouve tudo isso, algo dentro de você esteja dizendo que foi exatamente assim que se sentiu em mais de uma fase da vida. Como se tivesse feito tudo o que sabia fazer, orar, crer, jejuar, esperar, e mesmo assim as coisas não andaram no ritmo que você desejava. Se você pudesse ouvir a voz de Deus nesse momento, talvez ele dissesse que nada disso foi em vão, que nenhum dia de espera foi desperdiçado, que nenhum suspiro passou despercebido. O céu não funciona como um aplicativo de resposta imediata, mas também não ignora quem decide buscá-lo com o coração inteiro. Quando você se vê em Daniel, essa história deixa de ser uma curiosidade distante e se torna um espelho. Ao longo deste vídeo, você não vai apenas aprender sobre um anjo, um demônio e um conflito espiritual. Você vai entender que a sua luta, suas lágrimas e seus períodos de espera podem estar conectados a uma realidade muito maior do que você imagina. E é exatamente por isso que você precisa ver o que aconteceu naquele dia à beira do rio, quando um profeta fraco encontrou uma presença que quase o fez desmaiar. Agora, a gente entra na cena que quase ninguém lembra, mas que muda tudo. Imagina Daniel, não mais o jovem que enfrentou leões, mas um homem de idade avançada, com o corpo marcado pelo tempo e pela história. Ele passou anos sob domínios estrangeiros, viu reis subirem e caírem, viu decretos contra o seu povo, viu promessas parecerem distantes. Mesmo assim, em vez de endurecer o coração, ele escolhe buscar a Deus de um jeito ainda mais profundo. Durante 3 semanas inteiras, Daniel decide se humilhar. Ele não se entrega a banquetes,
Não se preocupa com aparências, não procura distrações para aliviar a alma. Ele corta o excesso, diminui o barulho, se afasta do conforto. Não é um jejum exibido, é um lamento silencioso. Cada dia desses 21 carrega um peso espiritual que ele não consegue enxergar, mas Deus vê. Chega um momento em que ele está à margem de um rio, provavelmente cansado, fraco, talvez com o corpo mais leve, mas a alma sentindo o peso do mundo. Israel está em um período delicado, entre o retorno do exílio e a realidade de reconstrução. Nada está totalmente resolvido. Tudo parece meio inacabado. E é justamente nesse cenário de transição que algo extraordinário acontece. De repente, Daniel levanta os olhos e vê uma figura que a linguagem humana quase não consegue descrever. Ele fala de alguém vestido com linho, com um cinto de ouro, o rosto brilhando como um relâmpago, os olhos parecidos com tochas acesas, braços e pernas parecendo metal polido, a voz como o som de muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Não é uma visão suave. É uma presença que invade o ambiente com uma intensidade que o corpo não aguenta. Quem está ao redor de Daniel não vê o que ele vê. Esse detalhe é muito forte. A Bíblia diz que os homens que estavam com ele não enxergaram a visão, mas um grande temor caiu sobre eles e eles fugiram para se esconder. Ou seja, eles não viram, mas sentiram algo. O ambiente mudou, a atmosfera ficou diferente. Há momentos em que Deus começa a agir na sua vida e ninguém entende o que está acontecendo. Algumas pessoas percebem só um desconforto, algo estranho, e se afastam. Mas você sabe que algo foi tocado por dentro. Daniel, ao contrário de fugir, desaba. Ele não fica de pé para admirar a cena como quem assiste a um espetáculo. Ele perde as forças. O texto diz que ele não tem mais vigor, o rosto perde a cor, ele cai com o rosto em terra. Mais de uma vez, ele precisa ser tocado para conseguir se levantar e ouvir. Isso é muito importante. A verdadeira experiência com o mundo espiritual não é entretenimento, é algo que confronta o orgulho, quebra a autoconfiança e coloca a pessoa no chão. Para quem olha de fora, talvez Daniel estivesse passando mal. Para quem vê pela lente da fé, ele estava sendo exposto a uma realidade maior do que qualquer estrutura humana. Deus estava abrindo uma cortina e mostrando que, por trás de reis, decretos e impérios, existe uma dimensão que governa de fato a história. E para revelar isso, um mensageiro foi enviado com uma mensagem que Daniel ainda não sabe, mas que já começou a transformar o ambiente. Percebe como essa cena trabalha com duas linhas ao mesmo tempo. De um lado, o corpo fraco de um profeta que mal consegue se manter em pé. Do outro, a força impressionante de um ser celestial que enche o espaço com luz, som e poder. A tensão entre essas duas linhas é o retrato perfeito de como a revelação de Deus nos alcança. Ele é grande demais, nós somos pequenos demais. E mesmo assim, ele se inclina e fala. Talvez você já tenha vivido algo parecido de forma diferente. Um culto em que, de repente, você sente que não suporta ficar indiferente. Um momento de oração em que as palavras travam, não porque você não crê, mas porque sente um peso de presença que não sabe explicar. Às vezes, Deus nos leva a esse lugar justamente quando estamos mais cansados, mais confusos, mais sem respostas. Porque é ali que o orgulho se cala e o coração se abre. Daniel precisa ser fortalecido para ouvir. Um toque o levanta de joelhos. Outra voz o encoraja a não temer. É como se o céu dissesse: eu sei que isso é demais para você, mas eu estou aqui. Você não vai desmoronar sozinho. Antes da explicação, vem o cuidado. Antes da revelação profunda, vem a mão que sustenta. Isso mostra o caráter de Deus. Ele não joga verdades pesadas sobre alguém sem antes levantar essa pessoa por dentro. E é justamente depois desse encontro que a parte mais intrigante começa.
O mensageiro não veio apenas para impressionar Daniel com luz e glória. Ele veio com um recado sobre o que estava acontecendo desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar. Uma informação que mudaria a forma como ele entendia o silêncio de Deus. O que esse anjo disse revelou uma batalha que estava em andamento enquanto Daniel achava que nada se movia. É nesse momento que o famoso período de 21 dias deixa de ser só um número e se transforma em um segredo espiritual. Quando Daniel finalmente consegue ficar de pé, apoiado pelo toque daquele ser celestial, algo acontece que é ainda mais forte do que a visão em si. O anjo começa a falar, e as primeiras palavras que ele diz mudam tudo o que Daniel pensava sobre aqueles 21 dias de silêncio. Ele não começa com uma bronca, nem com uma lista de exigências. Ele começa revelando algo que só o céu sabia. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração para entender e se humilhar perante o seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Essa frase é como uma chave girando dentro de um coração cansado. Desde o primeiro dia. Não foi no 10º, não foi quando o jejum ficou mais intenso, não foi quando a angústia chegou ao limite. Foi no começo. No momento em que Daniel decidiu buscar entendimento e se humilhar, Deus já tinha ouvido. Pensa no impacto disso. Durante 21 dias, Daniel viu o tempo passar e concluiu, pela lógica humana, que o céu estava em silêncio. Mas o céu já tinha se movido. A resposta não começou no dia em que o anjo apareceu. Começou no dia em que Daniel resolveu, por dentro, que ia levar Deus a sério, que ia buscar, que ia abrir mão de distrações e se humilhar. Enquanto Daniel contava dias de espera, Deus contava dias de guerra. O anjo deixa isso claro. Ele diz que veio por causa das palavras de Daniel, mas foi impedido pelo príncipe do reino da Pérsia durante 21 dias. Essa é a parte que quebra nosso jeito simplificado de ver a oração. A gente gosta de pensar que tudo é instantâneo, orar, apertar um botão espiritual, receber. Essa história mostra outro cenário. A oração de Daniel abriu um conflito. Uma resposta foi liberada, mas entre o trono de Deus e a vida do profeta houve resistência. Percebe a diferença? Não é Deus em dúvida. Não é Deus pensando se vale a pena responder. Não é um céu distraído, é o contrário. O céu já respondeu. Só que o caminho por onde essa resposta iria passar estava tomado por oposição espiritual. O mensageiro foi enviado, mas encontrou barreira. Foi preciso batalha, reforço, intervenção. Isso mexe com a nossa imagem de oração. Em vez de ser apenas um pedido, ela passa a ser um ponto de contato com uma guerra que a gente não vê. Talvez, se Daniel pudesse ver o que acontecia desde o primeiro dia, ele teria encarado aqueles 21 dias de forma diferente. Ele não teria confundido silêncio com abandono. Teria entendido que a ausência de sinais não é ausência de movimento. É isso que essa frase do anjo traz para nós hoje. Pode ser que você também esteja julgando o que Deus faz apenas pelo que você sente, pelo que vê, pelos prazos que colocou na sua mente. Agora imagina Deus dizendo a você algo parecido. Desde o primeiro dia em que você decidiu orar com sinceridade, eu ouvi. Desde o primeiro dia em que você chorou por essa situação, eu vi. Desde o primeiro dia em que você abriu mão de algo por amor a mim, eu anotei. Você olha para o calendário e vê demora. Eu olho para a história e vejo um processo que vai além do que os seus olhos alcançam. Esse texto não está dizendo que toda oração terá uma espera longa, nem que sempre haverá um príncipe da Pérsia travando tudo. Mas ele nos mostra que muitas vezes o atraso que você sente não é vazio. Em alguns casos, é o sinal de uma disputa. Sua vida, sua família, sua fé, sua história tem peso no mundo espiritual.
Não é tudo automático. Existências inteiras são disputadas, decisões são influenciadas, caminhos são contestados. Repara também em outro detalhe. O anjo não veio dizer que Daniel orou errado. Ele não veio acusar, nem dizer que faltou fé. Ele veio explicar. Veio tirar o peso da culpa espiritual que tantas pessoas carregam quando não veem resposta rápida. Daniel não precisava orar mais alto, não precisava inventar frases mais fortes, não precisava se sentir um fracasso. Ele só precisava continuar. A decisão dele de permanecer foi o que o colocou dentro desse capítulo de guerra invisível. Isso traz um consolo profundo, porque mostra que a fé não é medida apenas pelos resultados visíveis em curto prazo, mas pela disposição de continuar buscando entendimento, mesmo enquanto o céu parece quieto. Talvez você esteja em um desses períodos em que nada indica mudança. As circunstâncias te empurram para o desânimo, mas essa história sussurra outra possibilidade. E se, em vez de abandono, o que você está enfrentando for um campo de batalha? Enquanto o anjo revela a Daniel o que aconteceu nos bastidores, uma nova curiosidade cresce. Se alguém conseguiu resistir por tanto tempo a um mensageiro que vinha com ordem de Deus, que tipo de anjo era esse? Quem é esse ser que, mesmo enfrentando oposição, permanece firme até o fim? Que posição ele ocupa no mundo espiritual? Que nível de missão estava sendo executado ali? É isso que nos leva à próxima parte dessa jornada, onde vamos olhar com mais cuidado para a identidade desse mensageiro celestial e para o mistério em torno de quem ele realmente era. Agora que sabemos que a resposta foi ouvida desde o primeiro dia e que houve resistência espiritual no caminho, nasce a pergunta que atravessa o tempo. Quem era esse anjo que carregava uma mensagem tão importante que precisou enfrentar oposição direta das trevas por 21 dias? A Bíblia não diz o nome. Isso não é descuido. Deus permite que o mensageiro fique em aberto para que a gente não transforme o anjo em ídolo, mas mantenha o foco em quem o enviou. Uma primeira possibilidade é Gabriel. Ele já tinha aparecido em Daniel, explicando visões e em outros textos, anunciando eventos centrais, como o nascimento de Jesus. Faz sentido pensar que, em mais uma revelação profética importante, ele pudesse estar envolvido. Mas a descrição da visão em Daniel 10 parece ir além do padrão de um anjo mensageiro comum. O brilho do rosto, a intensidade dos olhos, a força da presença, o medo que faz os homens fugirem e quase derruba Daniel, mostram uma glória difícil até de colocar em palavras. Por isso, muitos entendem que pode ser um anjo não nomeado, usado por Deus em um momento específico, sem precisar de destaque. A ausência de nome nos lembra que o centro nunca é o anjo, e sim o Deus que comanda exércitos inteiros. Há ainda uma terceira leitura. Alguns veem a cena em duas etapas. Primeiro, Daniel contempla uma figura muito parecida com as descrições de Cristo glorificado em outros textos. Vestes de linho, brilho intenso, voz poderosa, presença que faz qualquer um cair com o rosto em terra. Seria uma manifestação do Filho de Deus antes da encarnação. Depois, um mensageiro passa a falar sobre a luta de 21 dias, sobre o príncipe da Pérsia e sobre Miguel, ajudando na batalha. Nesse entendimento, a primeira visão destaca a majestade de Cristo, que ninguém resiste. A segunda mostra um anjo que, diferente dele, enfrenta a oposição. Esse quadro preserva a grandeza de Jesus acima de todos os anjos e, ao mesmo tempo, mostra a realidade dos servos espirituais que atuam debaixo de sua autoridade. A glória inicial derruba Daniel. A palavra que vem depois o levanta, explica o atraso e revela a guerra. Não dá para transformar isso em regra absoluta, porque o texto não coloca o nome. Mas essa leitura ajuda a entender por que a descrição lembra tanto outras passagens sobre Cristo em sua glória. No fim, o ponto mais importante não é o nome do anjo,
e sim o que isso revela sobre Deus. Há um Senhor acima de todos os anjos e de todos os principados. O medo muda de lugar quando você entende isso. O combate não é uma briga entre forças iguais. É a resistência de um reino já derrotado contra o avanço de um plano que já foi decidido. Quem quer que fosse esse mensageiro, ele veio em nome de alguém maior. E o que impressiona é que tudo isso acontece por causa da oração de um homem que decidiu buscar entendimento. Deus leva a sério o clamor de quem se curva e pergunta o que ele está fazendo na história. É em resposta a esse tipo de busca que o céu envia mensageiros desse nível. E é justamente nesse ponto da conversa que surge outro personagem espiritual, não ligado a uma nação humana, mas a um reino de trevas. Para entender melhor a profundidade dessa guerra, nós precisamos olhar com atenção para o príncipe do reino da Pérsia e para o que ele revela sobre territórios espirituais e disputas por impérios inteiros. Quando o anjo fala com Daniel sobre o atraso, ele não suaviza a situação. Ele diz com clareza que foi resistido pelo príncipe do reino da Pérsia durante 21 dias. De repente, fica visível que não era só entre Daniel e Deus. Não era só um anjo indo e voltando. Havia uma terceira presença nessa história. Um poder espiritual ligado a um império inteiro. Esse príncipe não é um rei humano sentado em um trono. O contexto mostra que se trata de uma entidade espiritual que age nos bastidores, influenciando decisões, ambientes, estruturas. É como se houvesse uma camada invisível por trás de palácios, leis e estratégias. Quando o anjo se aproxima com uma mensagem de Deus, essa força se levanta para impedir. Ela não quer que o plano se cumpra, nem que a revelação chegue. Não é um demônio qualquer agindo em detalhes pequenos. É um príncipe associado a um reino, com influência sobre povos e épocas. A batalha que nasceu da oração de Daniel não tocava só o bem-estar pessoal dele. Envolvia o futuro de Israel e o desenrolar da história profética. Enquanto ele jejua e ora, sem saber, está no meio de uma disputa por destinos coletivos. Isso muda a forma de enxergar a sua oração. Não quer dizer que toda dificuldade da sua vida esteja ligada a um príncipe espiritual de uma nação, mas mostra que o mundo espiritual leva a sério os planos de Deus para pessoas e povos. Quando Deus decide mover algo importante, forças contrárias se levantam. Não porque sejam iguais em poder, mas porque resistem à vontade de Deus, tentando atrasar, confundir, desviar. Muitas vezes a gente vê a fé só na escala do nosso dia. Problema aqui, resposta ali, bênção acolá. Em Daniel 10, Deus abre o plano geral. A oração de um homem toca um tabuleiro muito maior. O império da época não é só uma estrutura política, é cenário de guerra espiritual. Um príncipe das trevas se alimenta de opressão, injustiça, cegueira espiritual, idolatria. Quando o anjo vem trazendo resposta, esse príncipe não reage por causa de Daniel em si, mas por causa da palavra prestes a ser revelada. A revelação de Deus clareia, fortalece, desperta, alinha. Uma pessoa que entende o que Deus está fazendo se torna perigosa para o sistema de trevas que vive de confusão e mentira. Por isso, tanta resistência quando Deus está prestes a iluminar algo importante. Em menor escala, você talvez já sentiu isso. Decide abandonar um pecado, buscar a Deus com mais profundidade, restaurar uma área quebrada e, de repente, tudo parece se levantar contra. Não é para culpar o diabo por tudo, mas para lembrar que existe resistência quando alguém decide sair da superficialidade. O príncipe da Pérsia não aparece em cena, ele atua por trás. Muitas guerras espirituais não são visíveis como um filme. Elas se manifestam em climas, ambientes, ideias que se espalham, decisões que moldam a fé, a verdade e a justiça.
A Bíblia está dizendo que, por trás de impérios, existem forças que não entram nos livros de história, mas influenciam capítulos inteiros. Ao mostrar isso a Daniel, Deus não quer assustá-lo, e sim abrir os bastidores. Ele está dizendo que a oração de um servo humilde pode tocar o nível de batalha de um império. O que acontece no quarto em silêncio pode se conectar com o que acontece nos tronos da terra. Isso quebra a sensação de insignificância. Aos seus olhos, você pode ser pequeno. Aos olhos de Deus, quando você se dobra diante dele, ele pode te incluir em lutas que vão além da sua biografia. E ainda assim, essa visão chama ao equilíbrio. Não é para enxergar um príncipe espiritual por trás de tudo, nem viver em medo. É para saber que a realidade é mais profunda do que parece, mas que Deus continua acima de todos os príncipes e reinos. Se existe um príncipe da Pérsia resistindo, existe também um rei acima, que sabe a hora de enviar reforço, ordenar avanço e limitar a ação do inimigo. E é justamente aí que Miguel entra em cena, mostrando que o céu não responde à guerra recuando, mas com reforço. O anjo olha para Daniel e revela algo que muda a leitura de tudo. Ele diz que o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias, mas que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudá-lo. De repente, a cena deixa de ser um anjo lutando sozinho e passa a mostrar uma operação do céu em plena atividade. Quando a resistência aumenta, Deus não recua. Ele envia reforço. Ele não assiste de longe, ele intervém. Miguel não é apresentado como um anjo qualquer. Em outras partes da Bíblia, ele sempre aparece em momentos de confronto intenso. Em Judas, ele disputa com o diabo. Em Apocalipse, lidera anjos em guerra contra o dragão. Em Daniel, é chamado de grande príncipe que se levanta pelo povo de Deus. Isso mostra que no mundo espiritual existem funções e níveis de autoridade diferentes. Nem todos fazem a mesma coisa. Alguns anunciam, outros protegem. Alguns entram em batalhas decisivas, como Miguel. O anjo que fala com Daniel é impressionante, mas mesmo assim diz que precisou da ajuda de Miguel. Não porque Deus estivesse perdendo, não porque o inimigo fosse mais forte, mas porque Deus organiza sua própria guerra em etapas. Ele permite que o conflito apareça para depois revelar que já tinha preparado o reforço. Primeiro, o mensageiro sai com a resposta. Depois, no tempo certo, o príncipe que protege o povo de Deus é enviado para quebrar a resistência. O inimigo tenta atrasar, mas não define o fim. Agora traz isso para a sua vida. Muitas vezes você sente que está lutando sozinho. Olha para a realidade à sua volta e pensa que tudo está pesado demais, que sua oração é pequena demais, que sua estrutura não aguenta tanta pressão. Daniel poderia ter pensado o mesmo. Um homem idoso, chorando em silêncio à beira de um rio estrangeiro. Mas, enquanto ele se sentia pequeno, o céu estava movendo peças que ele não conseguia enxergar. Quando você ora, você não vê Miguel, não vê anjos, não vê guerra, vê apenas o seu quarto, sua preocupação, seu cansaço. Isso não significa a ausência de Deus. Essa história mostra que Deus tem recursos que você desconhece. Ele sabe quando a resistência é apenas humana e quando há algo mais profundo em jogo. Em qualquer cenário, ele continua sendo o senhor da batalha. Você não sustenta a guerra. Quem sustenta é ele. Percebe outro detalhe importante. Daniel não chama Miguel pelo nome. Ele não tenta comandar anjos. Ele busca a Deus. Ele se humilha diante de Deus. Ele pede entendimento a Deus. É o céu que decide quem entra em cena. A fé não está em conhecer a hierarquia espiritual. A fé está em confiar no Deus que sabe quem enviar, quando enviar e até onde permitir a ação do inimigo. Isso muda a forma de olhar a própria fraqueza.
Você não precisa fingir que está forte. Daniel perde as forças, cai, treme. Mesmo assim, Deus o toca, o levanta e o sustenta. Se Deus enviou reforço por causa da oração de um exilado anônimo aos olhos do império, por que ele não poderia cuidar de você na sua história, que ele conhece em detalhes? A sua oração pode parecer pequena, mas o Deus que a ouve não é pequeno. Miguel aparece em momentos em que a história do povo de Deus parece em risco. Isso lembra que Deus não abandona os seus quando tudo parece caminhar na direção errada. Você olha e vê caos. Deus olha e vê também os limites que já colocou, os socorros que já liberou, os livramentos que você nem percebeu. A sensação é de atraso. Mas muitas vezes, esse atraso é o tempo em que o céu está atuando em áreas que você não vê, protegendo você de atalhos que te destruiriam e abrindo espaço para algo mais sólido. Ao falar de Miguel, o anjo está dizendo para Daniel que a demora não foi sinal de descuido, foi cenário de batalha. O inimigo resistiu, mas não governou o resultado. A presença de Miguel mostra que Deus responde à guerra com guerra, a resistência com reforço, a pressão das trevas com a ação organizada do seu reino. Isso não te chama ao medo, e sim à confiança. Você espera em alguém que não está parado. Se houve uma batalha marcada por 21 dias, surge uma pergunta que precisa ser feita. Por que Deus permitiu exatamente esse tempo? Por que não encerrou o conflito em um instante? O que existe nesse intervalo, que para os olhos humanos parece apenas espera, mas que para Deus pode ser processo, tratamento e maturidade? Para entender isso, nós precisamos olhar para a lógica dos 21 dias e para o que esse tempo revela sobre perseverar quando o céu parece em silêncio. 21 dias. Para quem está cansado, isso parece uma eternidade. Para quem está ferido, parece tempo demais. Para quem está orando sem ver nada, cada dia a mais, parece uma acusação silenciosa. Por que Deus deixou a batalha durar exatamente esse período? Por que não quebrou a resistência no primeiro dia? Se Ele é todo-poderoso, por que não encerrou a guerra em um instante? A resposta não está em um número mágico, mas em um processo. Quando o anjo fala com Daniel, ele deixa claro duas coisas. A oração foi ouvida desde o primeiro dia. A resposta só chegou no 21º. Entre um ponto e outro, não há vazio. Há guerra, há caminho. Há algo sendo tratado em dimensões que Daniel não vê. Para ele, é só espera. Para Deus, é terreno sendo preparado. Pensa no que acontece dentro de um coração em 21 dias de busca sincera. No primeiro, você está cheio de expectativa. No segundo, ainda animado. No quinto, começa a cansar. No 10º, as perguntas aparecem. No 15º, a vontade de desistir fica mais forte. No 20º, você pensa em largar tudo. Mas Daniel segue. Ele não recebe nova visão, não ouve novas promessas, não vê sinais especiais. Mesmo assim, ele continua. Isso revela um tipo de fé que não depende de estímulo constante. É a fé de quem escolhe permanecer, não porque percebe resultados, mas porque decidiu confiar. A demora não produz esse tipo de fé sozinha, mas a maneira como você responde à demora pode formar algo dentro de você que não nasceria em respostas rápidas. 21 dias revelam o que sobra quando o entusiasmo passa. O que fica quando o céu parece calado. É claro que Deus poderia responder no primeiro dia. A história deixa isso evidente. Ele já tinha ouvido, já tinha enviado, já tinha se movido. Então, por que permitir que Daniel atravessasse todo esse tempo de silêncio aparente? Porque Deus não está apenas interessado em entregar uma resposta. Ele está interessado em formar alguém. Ele não cuida só do resultado final, cuida do caminho que te transforma enquanto você espera. Olha para você. Quantas vezes você pediu algo e colocou um prazo no seu coração? Se até tal data nada acontecer, então Deus não quer.
Se até certo ponto não mudar, é porque ele me esqueceu. Só que muitas vezes a chave não está em encurtar o tempo, e sim em entender o que está sendo gerado dentro de você nesse intervalo. Perseverança, profundidade, sensibilidade maior à voz de Deus, dependência real, não apenas emocional. 21 dias também revelam algo sobre a própria guerra espiritual. Ela não é encenada para te impressionar. Ela é uma realidade que envolve resistência, insistência e avanço. O inimigo não desiste na primeira tentativa, mas o céu também não. A batalha não foi decidida no dia 21. Ela foi travada dia após dia. Cada dia de oração de Daniel se alinhava, sem que ele soubesse, a cada dia dessa luta invisível. Talvez você esteja vivendo o seu próprio ciclo de 21 dias. Pode ter outro número, outro contexto, outro cenário. O ponto é o mesmo. Você olha e só vê tempo passando. Deus olha e vê o que está sendo alinhado. Pessoas que precisam ser alcançadas. Portas que ainda não podem se abrir porque te esmagariam se viessem antes. Laços que precisam ser cortados. Orgulho que precisa morrer, medos que precisam ser expostos. Isso não quer dizer que toda demora seja uma batalha tão intensa quanto a de Daniel, nem que você deva romantizar atrasos que nascem de decisões erradas ou de falta de sabedoria. O texto não autoriza usar os 21 dias como desculpa para qualquer situação. O que ele mostra é que, em alguns casos, a espera é parte de um cenário maior, que envolve você, outros ao seu redor e as estruturas que Deus quer tocar por meio da sua vida. 21 dias também desconstroem uma ideia infantil de que, quanto mais amado você é por Deus, mais rápido ele responde. Daniel é chamado de muito amado e, mesmo assim, atravessa esse tempo inteiro sem ver nada. O amor de Deus por você não se mede pela velocidade com que ele muda as circunstâncias. Se mede pela forma como ele permanece ao seu lado, sustentando você enquanto trabalha em níveis que você ainda não vê. A pergunta que fica é: como viver esses períodos sem quebrar por dentro? Como não cair em extremismos? De um lado, desprezar a guerra espiritual e achar que tudo é apenas coincidência. De outro, culpar um príncipe invisível por tudo e esquecer a responsabilidade pessoal. Para isso, nós precisamos olhar agora para o que esse texto não está dizendo, entender os bastidores da guerra espiritual, sem exageros, sem caricaturas, sem medo e, ao mesmo tempo, sem ingenuidade. Quando você ouve falar de um anjo lutando contra um príncipe espiritual, Miguel entrando em cena e uma batalha que dura 21 dias, é fácil escorregar para dois extremos. De um lado, achar que tudo isso é simbólico demais, distante da sua rotina. Do outro, começar a enxergar a ação de demônios em absolutamente tudo, desde um atraso no trânsito até qualquer porta que não se abriu. O texto de Daniel não chama você para nenhum desses caminhos. Ele abre os bastidores da guerra espiritual, mas também coloca limites para a forma como olhamos para ela. Repara primeiro no que o anjo não diz. Ele não acusa Daniel. Não afirma que a oração foi fraca, que faltou fé, que ele não usou o termo certo. Não entrega uma fórmula secreta. Pelo contrário, ele confirma que desde o primeiro dia a oração foi ouvida. Isso derruba a ideia de que tudo depende do seu desempenho espiritual. A ênfase não está em técnicas, está em coração humilde e disposto a buscar entendimento diante de Deus. Outro ponto importante. O anjo também não transforma o príncipe da Pérsia em protagonista da conversa. Ele menciona a resistência, explica o atraso, mas não entra em detalhes curiosos para alimentar fascínio pelas trevas. Não descreve aparência, não dramatiza diálogos, não transforma o inimigo em centro da cena. Ele fala o suficiente para Daniel entender o contexto e logo volta ao que interessa de verdade, que é a mensagem de Deus sobre o futuro.
Isso corrige uma tendência que muita gente tem de viver mais ocupada em estudar o reino das trevas do que em obedecer à luz que já recebeu. Guerra espiritual existe, mas não foi feita para ser espetáculo. O foco não é colecionar nomes de principados, mapear cada ambiente ou tentar descobrir qual espírito está por trás de cada situação. O foco é continuar escutando a voz de Deus, mesmo sabendo que há resistência contra aquilo que ele faz. Ao mesmo tempo, o texto também não apoia a ideia de que tudo é apenas psicológico ou fruto de coincidências históricas. Se Deus registrou esse episódio, é porque queria que você soubesse que existem, sim, estruturas espirituais que se opõem aos propósitos dele. Reinos, sistemas, culturas inteiras podem ser influenciados por forças que você não vê. Quando Deus decide iluminar, libertar, alinhar um povo, há reação. Quando alguém começa a buscar entendimento verdadeiro, algo se mexe dos dois lados. Isso não quer dizer que todo problema da sua vida é resultado direto de um príncipe espiritual. Há atrasos que nascem de escolhas erradas, de falta de preparo, de decisões precipitadas. Há lutas que são consequência natural de caminhos que Deus já pediu para abandonar. Daniel não usa a guerra espiritual como desculpa para a própria responsabilidade. Ele faz o que lhe cabe. Ele se humilha, jejua, busca. Ele não paralisa esperando que o céu faça tudo. Ao revelar a resistência, Deus não está chamando Daniel para combater o príncipe da Pérsia diretamente. Ele está chamando Daniel para permanecer ouvindo. O lugar do profeta é na presença de Deus, recebendo e guardando a palavra. O lugar dos anjos é na linha de frente dessa guerra que ele não vê. Essa ordem protege o coração do excesso de peso. Não é você quem sustenta o mundo espiritual. É Deus quem sustenta você. Nem sempre você vai ter explicações tão claras quanto as de Daniel. Em muitas situações, você só saberá que esperou, orou e um dia a porta se abriu. Não vai ver o que aconteceu nos bastidores. Não vai saber qual foi a intensidade da luta nem quanto tempo durou. O objetivo desse capítulo não é prometer relatos detalhados de cada batalha, e sim lembrar que mesmo quando você não é informado, Deus continua enxergando tudo e continua no comando. Essa consciência livra você de dois venenos. O primeiro é se culpar por toda demora, como se cada atraso fosse prova de que você é espiritualmente insuficiente. O segundo é culpar sempre o inimigo, como se nunca houvesse nada a ajustar na sua própria caminhada. O equilíbrio bíblico passa por algo simples e profundo. Você se rende diante de Deus, busca entendimento, obedece ao que Ele já mostrou e confia que, nas partes que você não alcança, Ele está lutando por você. No fim, Daniel não sai dessa história como especialista em catalogar espíritos, e sim como alguém que conheceu mais de perto o Deus que governa a história. É isso que importa para você também. Não é dominar todos os termos sobre guerra espiritual, mas aprender a viver sabendo que a sua vida não é pequena demais para o céu, que suas orações não se perdem no vazio e que a sua espera não é ignorada. Você caminha em um mundo onde há conflito, mas também caminha com um Deus que não abandona nenhuma batalha que decidiu assumir. Se tudo isso é real, a pergunta que fica é simples. Como viver e orar em meio a uma guerra que você não enxerga por completo? Como não desanimar quando o céu parece atrasado e, ao mesmo tempo, não cair em exageros? Daniel não recebeu um manual pronto, mas a postura dele mostra um caminho. E esse caminho continua aberto para você hoje. A primeira coisa é perceber que Daniel não busca apenas alívio. Ele busca entendimento. Ele não está só pedindo que a dor passe. Ele quer saber o que Deus está fazendo na história e qual é o lugar dele nisso. Quando você ora apenas para sair rápido do desconforto, a espera parece insuportável.
Quando você ora pedindo também entendimento, cada dia de silêncio pode se tornar dia de aprendizado. Outra marca de Daniel é a humildade. Ele se veste de luto, se abstém de comidas agradáveis, se coloca como alguém que depende totalmente de Deus. Ele não chega cobrando explicações, ele chega quebrantado. Em tempos de espera, a tentação é endurecer, fechar o coração, criar uma armadura para não se frustrar de novo. Daniel faz o oposto. Ele se expõe, ele se deixa afetar. E justamente nesse lugar, Deus o visita. Daniel também persevera sem espetáculo. Ele não transforma seu jejum em campanha pública. Não aparece como herói de fé para impressionar ninguém. Ele faz o que faz diante de Deus. Existe uma força especial na fidelidade silenciosa. Orar quando ninguém vê. Permanecer quando ninguém aplaude. Continuar buscando mesmo quando você sente que não tem nada de novo para dizer. Essa constância pesa muito no mundo espiritual, mesmo que pareça pequena na sua rotina. Outra lição é que Daniel não tenta controlar a parte que não lhe pertence. Ele não conversa com o príncipe da Pérsia, não tenta descobrir estratégias do inimigo, não se coloca como comandante da batalha. Ele permanece no lugar de servo que ouve, registra e se posiciona de acordo com o que Deus fala. Em tempos de luta, a sua parte continua sendo a mesma. Buscar a Deus, ouvir sua palavra, obedecer ao que já está claro. Orar em meio à guerra invisível não é inventar frases especiais, nem caçar sinais em cada acontecimento. É voltar ao simples com mais profundidade. Abrir a Bíblia não como obrigação, mas como lugar onde Deus já se revelou. Trazer para a oração aquilo que você lê. Deixar que histórias como a de Daniel moldem sua forma de enxergar a espera. Em vez de dizer apenas não aconteceu nada, perguntar se Deus não está te fortalecendo para algo maior do que você imagina. Talvez hoje você esteja nesse ponto, entre o que já orou e o que ainda não aconteceu. Entre o que crê e o que sente, entre o desejo de continuar e a vontade de largar tudo. Se fosse possível resumir a resposta de Deus a Daniel, talvez seria algo assim: eu te ouvi desde o primeiro dia. Eu sei o que está resistindo. Eu estou lutando em níveis que você não vê. Orar em meio à guerra invisível é confiar que mesmo quando nada muda do lado de fora, algo está sendo alinhado dentro de você e ao redor de você. É crer que Deus não está em silêncio por indiferença, mas por sabedoria. É se levantar a cada dia e dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas escolho permanecer na tua presença. Se houve um anjo lutando por 21 dias por causa da oração de um homem, quem pode medir o que o céu é capaz de fazer quando você decide não abandonar o lugar da busca? Agora que você caminhou por dentro dessa história, tenta enxergar a cena inteira de uma vez. De um lado, um profeta idoso, cansado, orando em silêncio com o rosto marcado pela espera. Do outro, um mensageiro celestial lutando contra um príncipe espiritual por causa de uma simples oração. Acima de todos, um Deus que ouve desde o primeiro dia, que não perde o controle em nenhum momento e que decide registrar tudo isso para que você, séculos depois, conheça esses bastidores. A pergunta que abriu nossa jornada continua ecoando. Quem era o anjo que lutou contra um demônio por 21 dias? Em termos bíblicos, talvez você nunca tenha o nome completo, o currículo desse mensageiro, cada detalhe da sua função. Mas, no fim das contas, essa talvez não seja a pergunta principal. A questão mais profunda é outra. Que tipo de Deus envia alguém assim em resposta à oração de uma pessoa aparentemente pequena e esquecida num canto do império? Quando você olha por esse ângulo, o foco muda. O importante não é o brilho do anjo, a força do demônio ou o título de Miguel. O importante é perceber o coração de Deus, que se inclina para ouvir a voz de um exilado em luto.
O mesmo Deus que olha para você hoje com a sua história, suas dúvidas e seu cansaço. Ele não é espectador distante da sua dor. Ele não ignora suas perguntas sinceras. Ele não despreza as vezes em que você se humilhou, mesmo sem sentir nada. Talvez você tenha vivido ou esteja vivendo o seu próprio período de 21 dias em qualquer área da vida. Um tempo em que as respostas não chegam, em que o céu parece pesado, em que as orações parecem fracas demais para atravessar o teto. Se essa for a sua realidade, guarda algo no coração. A demora não define o amor de Deus por você. A falta de sinais visíveis não prova ausência. O que você não vê pode estar cheio de batalhas que ele já assumiu por você. Esse capítulo de Daniel foi preservado para que você não interprete tudo apenas com base no que enxerga. Para lembrar que existe um mundo que você não controla, mas que está nas mãos de um Deus que te chama de amado. Para te ensinar que a oração não é um ritual vazio, e sim uma ponte entre a sua fraqueza e a força dele. Para mostrar que perseverar não é perder tempo, é permanecer no lugar onde o céu trabalha com mais liberdade. Pensa na sua próxima oração depois desse conteúdo. Ela não precisa ser complicada, nem cheia de palavras difíceis. Pode ser simples, mas verdadeira. Você pode dizer: Deus, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas escolho crer que o Senhor me ouve desde o primeiro dia. Se existe resistência que eu não vejo, luta por mim nas áreas que eu não alcanço. Enquanto isso, me dá coragem para continuar buscando e entendimento para caminhar do jeito certo. Se uma oração feita à beira de um rio distante foi capaz de movimentar uma guerra espiritual que envolveu mensageiros, príncipes e Miguel, então a sua vida não é pequena demais para Deus. Seu clamor não é fraco demais. Sua dor não é irrelevante. Sua história não é invisível. Você pode até se sentir sozinho, mas não está. Há muito mais acontecendo nos bastidores do que você imagina. E o mesmo Deus que escreveu essa história também está escrevendo a sua. E se a guerra por trás da sua oração já tiver começado? Antes de encerrar essa jornada, deixa eu te convidar a fazer algo que Daniel fez sem perceber. Ele permitiu que a história dele fosse lida à luz da história de Deus. Em vez de olhar só para o que sentia, ele se colocou diante de um Deus que enxerga o todo. Agora é a sua vez de fazer esse movimento. Pega aquilo que está pesado hoje no seu coração e coloca dentro dessa perspectiva. Não como quem força uma interpretação, mas como quem admite que não quer mais viver como se estivesse sozinho. Quando você volta a esse capítulo com calma, percebe um fio que atravessa tudo. Deus ouve, Deus vê, Deus age. Nem sempre no tempo que você quer, nem sempre do jeito que imagina, mas sempre com um propósito que vai além do instante. A oração de Daniel não foi uma ideia jogada no vazio. Foi resposta de alguém que já tinha conhecido a fidelidade de Deus. A sua oração também nasce daí. Você não clama para conquistar a atenção. Você clama porque já foi visto. Talvez parte da sua dor venha da sensação de ser ignorado. Você pede cura e os exames continuam iguais. Pede restauração e as conversas ficam tensas. Pede direção e as portas seguem fechadas. Você olha para isso e pensa que Deus se afastou. Essa história mostra outra leitura. Enquanto Daniel interpretava o silêncio como atraso, o céu via aqueles dias como cenário de uma batalha necessária. Não para produzir drama, mas para garantir que a resposta chegaria na hora certa e no formato certo. É possível que, se você enxergasse por um instante o que acontece ao redor da sua vida, você se surpreenderia. Veria portas que não se abriram porque te derrubariam por dentro. Veria relações que não avançaram porque te afastariam da presença de Deus. Veria pensamentos que foram interrompidos antes de virarem escolhas. Veria livramentos que pareceram apenas mudanças de planos, mas eram proteção.
O texto de Daniel não diz que é fácil esperar. Não pinta Daniel como herói imbatível. Mostra um homem sem forças, caído, com o rosto em terra, sem saber como reagir. Deus não despreza essa fraqueza. Ele não exige uma armadura que você não tem. Ele toca, fortalece, levanta, encoraja. Ele manda o mensageiro dizer para Daniel não temer. Ele devolve ânimo a alguém que achava que não aguentaria ouvir mais nada. Talvez hoje você precise disso. Não só de uma explicação, mas de um toque, de um sinal interno de que Deus ainda está perto, mesmo quando não muda tudo do lado de fora. Você pode não ver anjos, nem ouvir uma voz, mas o mesmo Deus continua presente. Na palavra que te alcança, na paz discreta que começa a nascer, na coragem que aparece quando você pensa em desistir e ainda assim escolhe tentar de novo. Se essa história despertou algo em você, trata isso como começo. Pode ser hora de retomar uma oração que você abandonou, de voltar a falar com Deus sobre algo que deixou no fundo da gaveta por cansaço, de pedir não só resposta, mas firmeza para atravessar o tempo de espera. Se houve um anjo lutando por 21 dias por causa de um homem que se humilhou, quem mede o que o céu pode mover quando você decide voltar para o lugar da presença? Que a partir de agora, cada vez que você ouvir falar do anjo que lutou contra um demônio por 21 dias, você não pense apenas em uma curiosidade da Bíblia, mas se lembre de que existe um Deus que leva sua oração a sério. Um Deus que não esquece das lágrimas que ninguém viu e das renúncias que ninguém aplaudiu. Ele continua sendo o mesmo. E enquanto a história segue, ele continua chamando pessoas comuns, como Daniel, como você, para aprenderem a confiar mesmo no tempo dos 21 dias. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, ative as notificações e continue caminhando com a gente. Ainda há muitos mistérios da Bíblia para descobrir juntos e você é convidado a seguir com a gente em cada novo vídeo.